Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha em um dos conceitos mais fundamentais da segurança da informação: a confidencialidade. Ela é um dos três pilares do que chamamos de tríade CIA: confidencialidade, integridade e disponibilidade. De forma bem simples, confidencialidade é a promessa de que a informação só vai ser acessível por quem tem permissão. Mas a questão de verdade, e o centro da nossa discussão aqui, não é o que ela é, mas sim como a gente protege isso de forma eficaz. O debate é o seguinte: a confidencialidade é, na sua essência, um problema a ser resolvido com a força da tecnologia, tipo com criptografia? Ou a sua verdadeira robustez depende, na verdade, da gestão de pessoas e de processos? Eu vou defender que as barreiras técnicas, impessoais e sistemáticas, são a nossa linha de defesa primária e mais confiável. E eu vou argumentar que essa confiança toda na tecnologia é, na verdade, um pouco perigosa. Ela nos faz esquecer que o verdadeiro campo de batalha, onde a confidencialidade é ganha ou perdida, é o comportamento humano e as políticas que moldam esse comportamento. A tecnologia, no fim do dia, é só uma ferramenta, e o poder dela depende inteiramente de quem a utiliza. Perfeito. Então permita-me começar estabelecendo a minha posição. Na prática, confidencialidade significa proteger segredos, certo? Mensagens privadas, dados financeiros, propriedade intelectual. E a maneira mais objetiva, escalável e, o que é crucial, auditável de fazer isso é com mecanismos técnicos. Vamos pensar, por exemplo, na criptografia. Ela não é uma opinião, ela é matemática. Ela transforma dados legíveis em um código que é indecifrável para qualquer um que não tenha a chave certa. É uma garantia algorítmica. Tecnologias como o HTTPS, que protege nossa navegação na web, ou as VPNs, que criam túneis seguros para o nosso tráfego, são a aplicação direta disso. E além disso, a gente tem os sistemas de autenticação e controle de acesso. Eles são tipo os porteiros digitais que validam identidades e aplicam permissões de forma programática, 24 horas por dia, sem cansar, sem ter viés ou emoção. A base da segurança moderna precisa ser construída sobre esses pilares, porque eles oferecem uma proteção consistente, mensurável, que não depende da imprevisibilidade humana. Olha, a minha abordagem é um pouco diferente. Eu concordo com a importância de todas essas ferramentas que você citou, claro. Mas eu vejo a tecnologia por si só como um castelo de cartas. Os incidentes de segurança mais devastadores que a gente vê por aí não acontecem porque alguém quebrou um algoritmo de criptografia super forte. Eles acontecem por falhas humanas. O material que a gente analisou está cheio de exemplos, e o mais clássico de todos é a engenharia social. De que adianta a porta de um cofre ser de titânio com a fechadura mais complexa do mundo se um atacante consegue convencer o gerente do banco a simplesmente entregar a combinação? A engenharia social não ataca a tecnologia, ela ataca a confiança humana e, com isso, contorna completamente as defesas técnicas. Da mesma forma, o uso de senhas fracas ou reutilizadas transforma os sistemas de autenticação mais sofisticados em meros obstáculos. Um vazamento de dados raramente ocorre por uma invasão à força, mas sim pelo abuso de um acesso que já foi concedido de forma legítima. O foco, portanto, não pode ser só na ferramenta, mas em quem a empunha, em treinar pessoas e desenhar processos que minimizem os riscos que elas representam. Sim, eu entendo o seu ponto, mas você está focando no sintoma e não na causa raiz, que pode sim ser tratada com mais tecnologia. Você menciona a engenharia social, mas a criptografia de tráfego, como numa VPN, é justamente o que impede que um atacante na mesma rede Wi-Fi que você capture suas credenciais. A engenharia social, em muitos casos, é uma falha de autenticação. E qual a solução para isso? Uma tecnologia melhor. A autenticação multifator, a MFA, é um exemplo perfeito. Ela exige uma segunda prova de identidade, algo que você tem, como um código no celular, ou algo que você é, como a sua digital.
Isso torna uma senha roubada por phishing praticamente inútil. A gente está, na verdade, usando a tecnologia para corrigir uma vulnerabilidade que é inerente ao ser humano, a de ser enganado. A tecnologia funciona como um cinto de segurança que te protege mesmo que o motorista se distraia, entende? Sim, a lógica é válida, mas ela não cobre outro ângulo. A engenharia social evolui. Ela não tenta quebrar o túnel criptografado da VPN, ela bate na porta da sua casa do outro lado do túnel. Você menciona a MFA como a solução mágica, e ela realmente eleva a segurança, mas não é infalível. Já estamos vendo uma onda de ataques de fadiga de MFA. O atacante obtém a senha e aí ele dispara dezenas, centenas de pedidos de aprovação no celular da vítima. Cansado, confuso ou simplesmente irritado com as notificações, o usuário acaba aprovando uma delas. E pronto, o atacante está dentro. O perigo de ver a tecnologia como mágica é que ela cria uma falsa sensação de segurança, sabe? Um relaxamento da vigilância. O usuário pensa, estou protegido pela MFA, e passa a aprovar qualquer coisa sem nem olhar direito. Uma cultura de conscientização, por outro lado, faz o oposto. Ela transforma o usuário no principal sensor de ameaças da organização. Ele se torna a primeira pessoa a estranhar um e-mail, a desconfiar de uma ligação. Ele deixa de ser o elo fraco para se tornar a primeira linha de defesa. Mas isso me leva a outro ponto. Mesmo que um atacante consiga se autenticar, o que ele pode fazer depois de entrar? É aí que a questão do abuso de privilégios se torna central e onde a tecnologia, de novo, oferece a solução mais robusta. Sistemas de controle de acesso baseados em papéis, o famoso RBAC, são a resposta para isso. Na prática, é como dar chaves diferentes para cada funcionário, né? A chave do estagiário só abre a porta da frente e a sala do café, enquanto a do diretor abre tudo. O RBAC garante que um usuário, mesmo legítimo, só acesse o que é estritamente necessário para sua função. Se um vazamento ocorre por abuso de privilégios, não é uma falha do conceito de controle tecnológico, mas sim de uma má implementação da tecnologia. A ferramenta é eficaz. O problema está na configuração, o que, no fim, ainda é um problema técnico que pode ser resolvido com melhores práticas e auditoria contínua, também com a ajuda de tecnologia. Desculpa, mas esse argumento não me convence. Você não acha que essa ferramenta, o RBC, é meio cega por natureza? Ela apenas executa as regras que nós humanos damos a ela. Se o processo para definir essas regras é falho, a responsabilidade é de quem? A tecnologia está funcionando perfeitamente. O problema é a política por trás. O que a gente vê em inúmeros incidentes é o tal do acúmulo de privilégios. Imagine um funcionário que começa no suporte, depois é promovido para analista de sistemas e 5 anos depois vira gerente de projetos. Em cada mudança de função, ele ganha novos acessos, mas ninguém se lembra de remover os antigos. No final, ele tem um molho de chaves que abre quase todas as portas da empresa, um risco enorme e completamente desnecessário. Isso não é uma falha da tecnologia RBC, é uma falha gritante de processo, uma negligência na revisão periódica de acessos. A tecnologia, nesse caso, só amplifica o erro humano. Eu vejo essa falha de processo, mas argumento que até mesmo ela está sendo resolvida com abordagens tecnológicas mais inteligentes. No entanto, vamos pegar o problema das senhas que você mencionou. É o exemplo clássico que ilustra perfeitamente meu ponto. A fragilidade das senhas é uma fraqueza humana fundamental, mas que a tecnologia está finalmente superando. No passado, a gente tentou resolver isso com políticas de complexidade, exigindo caracteres especiais, números e com rotação obrigatória, o que, eu admito, muitas vezes levava a comportamentos inseguros, como anotar a senha num post-it. Mas hoje, a indústria está se movendo para um futuro sem senhas, o passwordless. Estamos falando de biometria, reconhecimento facial, impressão digital e de chaves de segurança físicas, como as chaves FIDO2. Com isso, a gente remove o elemento humano problemático da equação. Não tem senha para ser fraca, para ser reutilizada ou para ser entregue num phishing. Estamos resolvendo uma falha humana com uma solução técnica que é inegavelmente superior. As soluções sem senha são promissoras, eu concordo, mas elas só deslocam a responsabilidade, não a eliminam. O problema fundamental de proteger um segredo não desaparece, ele só se transforma.
Em vez de proteger uma senha, que é algo abstrato, o usuário agora precisa proteger um objeto físico, o seu celular, sua chave de segurança. E o que acontece se essa chave física for perdida ou roubada? Se o celular com o autenticador biométrico for comprometido, o risco foi apenas transferido do mundo digital para o físico. E isso levanta novas questões de usabilidade, de gestão. A educação continua sendo crucial. O usuário precisa entender a importância de proteger seus autenticadores físicos da mesma forma que deveria proteger suas senhas. Sem essa camada de conscientização e processos claros para lidar com perda e roubo, a gente só troca um conjunto de problemas por outro talvez até mais complexo. Olha, para mim, essa discussão toda só reforça a minha convicção. O comportamento humano é e sempre será uma variável complexa e, por vezes, falha. Por isso, as garantias mais confiáveis, consistentes e auditáveis para a confidencialidade vêm de controles técnicos bem arquitetados. Criptografia, autenticação forte, controle de acesso, essa é a fundação de concreto sobre a qual a segurança real é construída. A gente deve projetar sistemas que protejam a informação apesar dos erros humanos, que minimizem a necessidade de confiar no julgamento de uma pessoa num momento de estresse ou distração. A meta é construir uma fortaleza digital que resista não só a ataques externos, mas também às inevitáveis falhas internas. E para mim, a análise evidencia o perigo do que alguns chamam de solucionismo tecnológico, sabe? Aquela crença de que para todo problema complexo existe uma solução técnica simples e elegante. Segurança da informação não é só um domínio técnico, é um ecossistema sociotécnico. Tratar o usuário como o problema a ser contornado pela tecnologia é ignorar que ele é o perímetro da segurança moderna. É ele quem interage com os dados, quem recebe o e-mail de phishing, quem decide seguir ou não um processo. No final das contas, é o usuário quem determina o sucesso ou o fracasso de qualquer estratégia, independentemente de quão avançada seja a tecnologia. Fica claro, então, que a questão não é uma escolha de ou um ou outro entre tecnologia e pessoas. A tecnologia fornece as capacidades, os muros, as fechaduras, mas são os processos e a cultura que definem como esses muros são vigiados e quem recebe as chaves. Talvez a verdadeira revolução esteja em como a tecnologia está mudando seu papel, de uma barreira estática para uma espécie de tutor ativo, que educa o usuário. Exato. A verdadeira robustez não está numa fortaleza digital impenetrável, nem num usuário perfeitamente treinado. Ela emerge da sinergia entre os dois, onde a tecnologia é projetada para fortalecer o comportamento humano e os humanos são treinados para usar a tecnologia de forma inteligente e cética. O material que a gente analisou nos deixa com uma certeza. Sem confidencialidade, a confiança digital simplesmente não existe. E entender essa complexa interdependência entre o técnico e o humano não é só um exercício acadêmico, é o ponto de partida essencial para construir essa confiança.